não é mais um culto, hoje é um dia especial na presença de Jesus. Aleluia. Tem códigos e segredos que Ele quer liberar sobre nós, que só hoje Ele vai repartir conosco, amém? Hoje tem uma porção especial, existe um portal aberto com os céus do Senhor, porque nós estamos no Shabat, amém? Então um tempo de revelação do Pai para nós, aleluia. Quem está nos visitando faz assim para mim ver. Deixa eu ver daqui. Quem vem pela primeira vez? Só ela? Amém? Deus abençoe. Não precisa ter vergonha não, fique à vontade, viu? Que é a casa do Senhor Jesus. Aleluia, igreja. Se você está vendo que o apóstolo não está aqui hoje, isso é fato, porque ele fez uma cirurgia ontem, você que é da igreja sabe. E ele está se recuperando otimamente bem, amém? Foi menos de 24 horas no hospital e nós ficamos muito felizes, porque o Senhor é quem fez todas essas coisas, aleluia. Então eu creio que aquilo que aconteceu na vida dele no tempo de ontem para hoje, de quinta para sexta e de sexta que nós estamos aqui, isso tudo que ele vive reflete na nossa vida, sabia? Só para você entender, nós estamos ainda na Páscoa, nós estamos num período de Páscoa ainda. Ah, mas quando Jesus morreu e se entregou na cruz foi semana passada, foi na sexta-feira passada, de quinta para sexta. Mas hoje nós estamos aqui no 8º dia da Páscoa, aleluia. E ontem, quem viu no grupo, eu não sei se eu mandei no principal, mas ontem foi o dia em que o povo de Deus passou pelo Mar Vermelho e viu os inimigos deles serem consumidos pelas águas. Então, nada mais profético do que foi o 7º dia, foi o dia em que o apóstolo foi para a cirurgia e tudo se encaixou, não é verdade? Deus é um Deus de libertação. Você pode dizer isso comigo? Deus é um Deus de libertação. Você é liberto? Meu Deus, gente, tem que falar amém, né? Assim dá medo, né? Você é liberto pelo sangue de Jesus, irmão? Aleluia. Então, hoje nós vamos falar de algo que o Espírito gerou no meu coração a respeito disso. A Páscoa fala do Egito. A Páscoa fala de um momento onde você pula as maldições do Egito. A Páscoa falou de Jesus sendo o Cordeiro de Deus, o sacrifício para perdoar o meu e o seu pecado. Isso você entende? Amém? Glória a Deus. Então, mais do que isso, mais do que a gente ser livre, mais do que nós sermos libertos, nós temos que aprender a viver com a liberdade. É ou não é? Você já conheceu alguém que ficou mais de 10 anos preso? Já conheceu alguém que ficou mais de 10 anos preso na cadeia? Já? Quando a pessoa sai para a rua, ele não sabe nem o que fazer. Por quê? Porque não sabe o que fazer com a liberdade que tem. Esses dias eu vi um filme que as pessoas, naquele filme lá, ficaram presas anos e anos, 30, 40, quase 50 anos, presos numa penitenciária, história verídica. Só que quando eles saíram daquela cadeia, teve um personagem do filme, um senhor de idade, saiu daquela cadeia, saiu daquela prisão, que ele estava tão acostumado, ele cuidava da biblioteca, ele cuidava dos livros, ele estava tão acostumado com aquela prisão, que quando ele saiu, ele quase foi atropelado, ele foi trabalhar e ficou doido no trabalho. E aí quando ele chegou no apartamento, ele simplesmente se enforcou, porque ele estava com saudade da prisão. Aquele homem estava com saudade da prisão. Então, nós falamos muito de libertação, nós falamos de Páscoa, nós estamos num tempo de Pessah, de Páscoa. Só que você precisa aprender o porquê Deus te liberta. Por que Deus te liberta? Abra comigo a Bíblia, em Êxodo. Nós não vamos ler o texto da Páscoa hoje, tá bom?
foi muito lido. Mas abre aí em Êxodo capítulo de número 3. As crianças. Aí, a gente sempre esquece. Vai lá, crianças, para a aula. Ainda bem que você vê. Êxodo capítulo 3. Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Tá bom o áudio aí para vocês? Tá? Êxodo capítulo 3, versículo de número 12. Vamos ler alguns versículos para você entender. Todo mundo achou aí? Êxodo 3:12. Amém? Aleluia. Olha o que diz aí a palavra de Deus. E Deus disse para Moisés: certamente eu serei contigo. 3:12. Certamente eu serei contigo, Moisés, e isto será um sinal de que eu te enviei. E quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Diga, neste monte. Neste monte. Então nós acabamos de ler Moisés tendo um encontro com Deus na sarça pegando fogo. Todo mundo sabe dessa história? Amém? O arbusto lá pegando fogo, e o fogo não consumia aquele arbusto, correto? O fogo não queimava o arbusto, e saiu uma voz que falava com Moisés. A voz era do Adonai, a voz era do Eterno. E o Eterno estava dizendo: eu quero que você tire o meu povo do Egito. Eu quero que você tire esse povo do Egito e vá adorar a Deus nesse monte. Ou seja, Deus estava dizendo: você vai tirar o povo de Faraó. Você vai tirar esse povo debaixo das garras de Faraó e levar eles para o monte da onde eu quero que eles adorem o meu nome. Só que esse monte ainda era no Egito. Esse monte ainda era no Egito. Então, o que Deus queria fazer é tirar o povo debaixo de uma servidão, de uma escravidão. Diga escravidão. Para uma libertação. Por quê? Porque lá eles estavam totalmente intoxicados com a cultura do Egito. Lá eles estavam totalmente podres espiritualmente, decadentes espiritualmente. Eles estavam quase... Você já conheceu alguma pessoa que você olha e fala para ela: nossa, essa pessoa, eu acredito que nunca vai encontrar Jesus, nunca vai ser liberto disso que ela faz? Você já conheceu pessoas assim? Você já conheceu pessoas que olha e você fala: cara, eu não consigo ver nada. Mesmo você no outro tempo, você não conhecia Jesus, você conheceu pessoas maldosas, pessoas ruins, pessoas podres espiritualmente. Nós éramos podres, mas sempre tinha alguém que você falava: nossa, aquele cara era podre. Pensa, Israel estava na maior podridão, quase na maior podridão, quase num estado que era irreversível, incurável, quase num estado que não tinha mais conserto. Por quê? Por causa do Egito. Era o Egito que colocava dentro deles a prostituição. Era o Egito que colocava dentro deles a promiscuidade, a bruxaria, a feitiçaria. Era o Egito que colocava dentro deles outros deuses. Era o Egito. Então toda vez que nós estamos deparados com coisas que estão tentando roubar o lugar de Deus na nossa vida, são coisas, é o espírito do Egito que tenta tomar o nosso foco daquilo que tem que ser o foco principal e único, que é o Deus único. Por isso que o judeu todo dia ele ora a oração do Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, o Senhor teu Deus é o teu único Deus. Por isso que todo dia ele ora isso, porque o Senhor é o teu Deus único. Só que no Egito existiam vários deuses, e esses deuses pediam coisas promíscuas para fazer, pediam sexo em adoração. As crianças já foram para lá, não dá para a gente falar alguma coisa sobre. Eles pediam prostituição, eles pediam bebedeira, eles pediam muitas coisas promíscuas. Você entende essa palavra? Sujas,
podres. Então, relaciona aquilo que você vê, aquilo que você ouve e aquilo que você entende no mundo de hoje como podridão. Era assim que o povo de Deus, o povo de Israel estava vivendo, intoxicados. É por isso que Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, arranca eles de Faraó e leva eles para o monte. Mas você pode me perguntar: pastor, mas o monte ainda era no Egito. O monte ainda era no Egito. Mas eu quero te ensinar algo hoje. Deus te tira da servidão, da escravidão. Deus te tira do lugar de podridão. Ele te dá um choque. Ele te queima. Ele te chama. Ele te toca. Você já foi tocado por Deus? Foi mesmo? É isso que ele faz. Ele toca. Ele dá um sinal. Ele usa Moisés para mandar pragas, para todo mundo ver que ainda o Deus de Israel é o mesmo Deus, e que o Deus de Israel quebra todos os outros deuses. Então, querido, você tem que confiar do que o Deus de Israel, ele é maior do que todos os outros deuses, todos as suas crendices, todos os seus achismos. O Deus de Israel é maior do que tudo isso. O Deus de Israel é maior do que todas as adorações que você vê aí fora. O Deus de Israel é maior. Basta você deixar com que Moisés mostre o caminho para você. Basta você deixar que Moisés guie você. Que Moisés seja o libertador para a sua vida. Deus usou a vida de Moisés. Deus usou a vida dele para trazer o povo de debaixo da servidão para o monte. Sabe por quê? Porque Moisés nasceu no Egito e foi criada pela filha de Faraó. Moisés foi criado dentro da família de Faraó. Só que Moisés era hebreu. Você sabe da história. Só que Moisés, filho de Joquebede, era hebreu. Então pensa, baixa um pouco fundo para mim. Só um pouquinho. Então Moisés, hebreu dentro do Egito. E Deus chama Moisés com 80 anos. E começa a mostrar o fogo dele na sarça ardente no monte. Então, o que nós fazemos com todas essas informações? Deus tira Moisés da mãe hebreia e coloca na mãe egípcia. Ele aprende tudo do Egito. Ele ganha respeito no Egito. Mas depois Deus chama e fala: Moisés, você não é quem você é. Você é quem eu fiz você ser. Você não é egípcio, você é hebreu. Liberta o meu povo das garras de Faraó. É isso que Deus faz. Então é por isso que você às vezes não teve ninguém no seu caminho, da sua família, que te deu um choque, te deu um chacoalhão como Moisés fez, que enfrentou Faraó como Moisés fez. Mas aí você recebe um convite, você recebe um chamado, você recebe uma informação de que para fazer uma visita você se sente atraído para vir ao ministério, para ter um contato com Deus. Isso é Moisés trazendo você para a realidade, te chocando a realidade, dizendo: o Egito não domina, porque o Deus de Israel é maior do que o Egito. Então eu vou mostrar para você, e você vai ter que ver o Egito ser desconstruído na sua vida. É isso que Deus faz. Então é por isso que você precisa aprender o porquê eu preciso ser livre, e o que eu faço com a minha liberdade. Você já parou para pensar? Tem gente que coloca a saia lá no tornozelo. Tem gente que não raspa a perna. Tem gente que não passa maquiagem. Tem gente que não usa brinco. Tem gente que só pode pregar de terno e gravata. Por quê? Porque não sabe o que fazer com a liberdade. Eles acham que para servir a Deus eles precisam ser presos em alguma coisa. Mas Paulo, pastor, diz que nós somos escravos de Cristo no amor. Então, escravo de Cristo no amor, ele não faz você sofrer apenas. Você faz por amor. Não é verdade? Deus fez você para ser feliz dentro do teu casamento, irmão. Deus fez você para ser próspero. Deus fez você para você ser alegre, sim, dançar, sim, dar risada, sim, sentar com os seus filhos e dar risada. Deus fez para você ser alegre. Deus não te libertou do Egito para você se prender em dogmas seus.
em dogmas que você acha que foi o Deus de Israel que te prende. Se Deus deu limites para você, é para você. Aleluia, eu tenho limites. Só que a minha liberdade eu não uso para dar lugar a quê? Eu não uso da minha liberdade para dar lugar à carne. Aleluia. Então Deus me deu liberdade para andar no reino dele. Só que eu não vou ficar usando a minha liberdade que eu tenho para tentar uma outra pessoa. É ou não é verdade? Então você vê tudo isso aqui dentro do ministério. Como nós pedimos para que você se comporte. Não dizemos para você não use essa roupa, mas nós dizemos, se você tiver com uma roupa decotada, você vai chamar a atenção do seu irmão. Se você tiver com uma roupa X, você vai chamar a atenção da irmã. Nós mostramos um caminho. Estou ensinando você. Por quê? Porque o Egito está intoxicado na mente de muitas pessoas. Quando você chegou aqui, a sua mente era outra. Era, irmão? Era ou não era? Quando você chega na presença de Deus, você chega com sandália do Egito, você chega com o lápis do Egito. Imagina Moisés. Moisés estava totalmente desconfigurado pelo Egito, só que o fogo de Deus se revelou a ele. Ah, não pode usar lápis? Claro que pode, irmão. Usa a prova d'água. Mas eu estou falando que ele estava intoxicado pelas coisas do Egito. Usa a prova d'água porque quando você vem adorar, você não fica com o rosto preto, né? Amém? Mas se está sem uma prova d'água, chora e não tem problema. Não é verdade? Né, irmão? Chora mesmo. Tá entendendo, irmão? Então eu vou nessa tranquilidade. Por quê? Deus tira você da servidão. Você lembra de quando você sofria no mundo? Lembra? Lembra? Gente, vamos, eu quero que você participe comigo, eu quero que você me ouça. Gente, vamos, eu quero que você participe comigo, eu quero que você me ouça e preste atenção. Você lembra como você sofria? Eu sofri depressão, sofri tristeza, sofri desconfiança, eu sofri. Você não sofreu? Então você precisa lembrar disso. É por isso que você comeu a rúcula amarga, para você lembrar do tempo de escravidão, aonde o Egito fazia você um escravo, sofredor. Só que Deus disse para Moisés: Moisés, tira esse povo daqui e leva para o monte. Mas o monte ainda é no Egito. Sabe por quê? Porque de Faraó, de Ramsés, da cidade de Faraó até o monte, são 50 dias do povo peregrinando no deserto. Diga 50 dias. 50 dias. Nós estamos num tempo de refinamento espiritual. Você viu o apóstolo mandando, não viu? Viu? Quem viu? Se não viu, veja. Nós estamos num tempo onde Deus está querendo que a gente se prepare espiritualmente. Por quê? Porque Deus nos... vocês estão de fraco, hein, gente? Porque Deus... Páscoa, porque Deus nos... porque Deus nos libertou. Então, porque Deus nos libertou, nós temos que fazer o quê? Se a gente não sabe fazer, se a gente não sabe como agir com a liberdade, o que nós temos que fazer? Se submeter ao Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, clamar a Deus, conhecer a Deus, se aperfeiçoar em Deus, buscar Ele com toda a nossa força, porque nós vamos peregrinar 50 dias no deserto. Diga 50 dias. 50 dias para quê? 50 dias para encontrar Deus no monte. Então essa jornada de libertação até o monte são 50 dias. 50 dias aonde você vai elevar o teu espírito a Deus, elevar a tua adoração a Deus, elevar o teu conhecimento a Deus, buscar a Deus com tudo que você é. Por quê? Porque os céus não são... Vamos supor, deixa eu usar a palavra certa. Os céus precisam ser tocados por nós, mas são os céus que vêm até nós. Consegue entender? Os céus precisam ser tocados por nós, mas são os céus que vêm até nós.
é no tempo de Deus, é na maneira de Deus, é no modo de Deus. Quantas pessoas aqui já oraram e não tiveram uma resposta? Quantas pessoas aqui já buscaram e não receberam nada de Deus? Poxa, mas eu oro tanto e não sinto um arrepio, tanto eu não sinto a presença de Deus. Por quê? Porque você precisa se elevar, porque você precisa perseverar. É por isso que Deus tira o povo de Faraó e leva para o deserto, porque o deserto é um lugar de aprendizado. O deserto é um lugar que você aprende a ler as coisas do céu, a ver as coisas do céu. Qual é a primeira coisa que Deus começou a manifestar no deserto? Vamos, crente. Qual foi a primeira coisa? A nuvem. A nuvem da presença de Deus. O que Deus falava para Moisés? Deus falava para Moisés: Moisés, chama o meu povo, e o meu sinal eu já vou estar lá, porque a minha nuvem, a minha presença já vai estar lá. Deus falava isso e todo mundo olhava a nuvem, era Deus já ali. Então Deus tira o povo de Faraó e manda o povo para adorar e entender, a ver, a ouvir e a receber do Senhor no deserto. Às vezes você está aí não entendendo o que está acontecendo. Por quê? Porque você não está elevando a sua adoração a Deus, porque você não está se consagrando ao Senhor, não está buscando a Deus. Deus não fala com você com mente do Egito, irmão. Deus usa Moisés, mas para aprender a ouvir Deus, você precisa caminhar no deserto, obedecendo a voz de um libertador. Consegue pegar isso daí? Deus não fala com você com a mente do Egito. Deus usa Moisés como um libertador para te levar para o deserto, e aí sim você aprender quem é o Deus Todo-Poderoso, o Deus da intimidade, o Deus que quer ser adorado unicamente. Capite? Está entendendo? Então pega isso. Esse é o nosso Senhor. A liberdade que Ele nos dá é para a gente aprender a adorar a Ele, aprender a se elevar espiritualmente. Então, irmão, não se canse, porque andar no deserto é cansativo, porque andar no deserto você não vê resultados. Mas não se canse, porque sabe como você não se cansa? Quando você tem a mente focada naquilo que Moisés está dizendo: eu vou levar vocês para o monte. Agora, se você começa a olhar para o lado, e começa a ver situações que você não gosta, você perde o alvo, o foco, você perde o foco. Os murmuradores tentam te desfocar, as línguas erradas tentam te desfocar, as situações erradas tentam te desfocar, as pessoas erradas tentam te desfocar na caminhada do deserto. É só você ler lá, Êxodo. Quantas e quantas vezes o povo murmurou para Moisés? Quantas e quantas vezes o povo reclamou de Deus para Moisés? Em vez de apenas aproveitar a presença da nuvem de dia e da coluna de fogo de noite, em vez de aproveitar isso, o povo dizia: se eu tivesse no Egito, comendo a carne que tinha lá no Egito, se eu tivesse no Egito, comendo os pepinos, comendo as cebolas. Você trouxe a gente aqui para o deserto, Moisés, para morrer de fome, para morrer de sede. Pegou? É você esse? Quero que você tenha consciência do que você está vivendo. O maior fogo é o fogo que fica dentro do teu coração. O que me mudou não foi cair no chão, o que me mudou foi a palavra de Deus. Mas eu caí muito no chão por causa da palavra de Deus. Mas por quê? Porque eu preciso ter entendimento do que é a libertação que Deus quer para mim. Faz uma ligação, 50 dias andando no deserto. Jesus, quando morreu por nós, Ele apareceu para os discípulos ressuscitado. Aleluia. Ele apareceu para os discípulos depois de morto. Que loucura. Pensa nisso.
Você está andando com Yeshua, e ele está falando: eu vou morrer em 3 dias, eu vou ressuscitar. E ele está falando, e aí ele morre. E aí você fica com aquela sensação de sofre, mas daqui a pouco você vê ele no meio de você, no meio da família, no meio dos discípulos. Daqui a pouco você vê o próprio mestre de novo vivo. Eu venci a morte. Eu venci a morte. Eu me sacrifiquei por vocês e eu venci a morte. Pensa, irmão, e absorve isso dentro de você. Êxodo e Jesus, Páscoa e Páscoa, Cordeiro no Êxodo, Cordeiro na Páscoa, nos tempos de Yeshua. O Cordeiro era um animal, o Cordeiro era um homem. Na Páscoa do Êxodo, o Cordeiro era um animal. Na Páscoa do Novo Testamento, o Cordeiro era um homem. O homem que desfez da sua glória. O Deus Todo-Poderoso, Filho de Deus, que se desfez da sua glória, e ele tornou-se humano, tornou-se servo, para vir aqui, e para ser um cordeiro sem pecado, sem mácula, e fazer com que a Páscoa ativasse, libertasse, iniciasse uma libertação na minha e na sua vida. Esse é o poder do Cordeiro de Deus. Então faz uma correlação. No Êxodo, Deus tira o povo das garras de Faraó e leva eles para o monte, 50 dias peregrinando no deserto, só para eles receberem o que está em Êxodo 20, abre aí. Êxodo 19, 16, vamos lá, rapidinho para ganhar tempo. Êxodo 19, 16. E aconteceu ao 3º dia, ao amanhecer, que houve trovões, relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem. E Moisés, no 17, e Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e se puseram ao pé do monte. E todo o monte do Sinai fumegava, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo, e a sua fumaça como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira, e Moisés falava, e Deus lhe respondia em alta voz. Irmão, aí no versículo de número 1 do capítulo 20, Deus diz assim, Deus fala todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança. E assim vai. Pode parar por aí. Deus marca um encontro no monte e começa a dar todos os mandamentos para o povo. Isso se chama, Deus começa a dar a lei dele para o povo. 50 dias para o monte, 50 dias do Egito, de Faraó para o monte, aonde Deus entrega, aonde Deus dá as ordenanças, dá os mandamentos para o povo do Senhor. A perseverança do povo de Deus tem um fruto, irmão. Aleluia, presta atenção aqui em mim, que nós já estamos encerrando. A sua perseverança tem um fruto. Amém? Você não está sofrendo à toa, você não está padecendo à toa. A sua perseverança tem um fruto. Jesus disse para os discípulos quando ressuscitou: perseverem em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Você lembra disso? Atos 1, não precisa abrir. Fiquem em Jerusalém, orando, buscando a minha presença, até que do alto vocês sejam revestidos, até que do alto desça o Espírito Santo. Se eu subir, vai descer. E foi assim, eles viram Jesus subindo. E depois de 50 dias, perseverando em oração, o Espírito Santo desce sobre eles. O Espírito de Deus desce sobre eles. O Espírito Santo desce sobre eles. Por quê? Porque eles ficaram os 50 dias buscando, perseverando, em uma só voz, em uma só adoração, em uma só busca.
Entende o que é ser igreja? Igreja é unidade, irmão. Igreja é unidade. Todos nós precisamos estar adorando de uma só forma, um só Deus, com brados de louvor, com gritos de vitória, com clamor, com lágrimas. Nós precisamos estar os 50 dias perseverando, os 50 dias perseverando. Então fique de pé no seu lugar. Os 50 dias perseverando. Quem vai perseverar na presença de Deus? Consegue compreender o que Deus está falando contigo? Consegue mesmo? Aleluia. Feche os seus olhos, comece a falar em línguas estranhas. E peça agora o revestimento do Espírito Santo sobre você. Peça agora a presença do Espírito Santo sobre você. Comece a pedir mais do Espírito Santo sobre você. Peça mais do Espírito Santo sobre você. Vamos, comece a perseverar na presença de Deus. Nós estamos 50 dias, vamos ficar 50 dias no deserto. 50 dias no deserto.